Meus queridos irmãos, eu dou graças a Deus pela oportunidade de estarmos juntos. Tem sido muito bom esses dias aqui. Uma oportunidade que eu tenho de aprender mais. Confesso para os irmãos que eu tenho aprendido, especialmente com relação ao assunto que está sendo abordado aqui, a questão dízimos e ofertas. Eu tinha uma compreensão, uma visão um pouco, não vou dizer distorcida, mas um pouco diferente do que eu tenho aprendido aqui. Porque na minha visão eu imaginava que o dízimo era algo espontâneo, né? Não tinha essa visão de o dízimo como obrigação. Então eu dou graças a Deus por esses momentos que temos passado aqui, pelo que temos ouvido. Agradeço a diretoria da IBREBA ter me convidado, mesmo que eu acho que é uma coragem dos irmãos. Por que eu digo que é uma coragem dos irmãos ter me convidado? Porque eu não sou a pessoa qualificada para falar do assunto. Depois eu não sirvo a uma mega igreja onde tem um ministério bastante organizado, com seus departamentos, tudo bem organizado. Eu sirvo numa igreja pequena. Então, irmãos, mas verificando algumas literaturas, consultando algumas literaturas, eu escrevi algumas coisas aqui. Não é uma novidade. As coisas que eu escrevi aqui são coisas que todos os irmãos já conhecem. Mas eu espero que vocês possam me suportar por alguns minutos. Nós vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, para o livro de Romanos, capítulo 12. Livro de Romanos, capítulo 12. Leremos os versículos de 1 até versículo 8. Romanos, capítulo 12, os versículos de 1 a 8. Esse texto sagrado nos diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função ou operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, e o que reparte, faça-o com liberalidade, e o que preside, com cuidado, e o que exercita misericórdia, com alegria. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Nós vamos orar. Querido Deus e maravilhoso Pai, nós te louvamos, agradecidos pela vida, pela salvação em Cristo. Ó Deus, pela oportunidade de estarmos juntos. Te agradecemos, Pai Celestial, por este evento, pelo que já aconteceu aqui, pelos cânticos, pela exposição da Tua Palavra,
por vários servos. Muito obrigado a Deus pelos ensinamentos da Tua Palavra. Agora pedimos a Tua graça, Pai, para nossas vidas, que o Senhor nos ensine a cada dia. Continue abençoando, meu Pai, a Ibreba, a nova diretoria. Ó Deus, que o Senhor abençoe os Teus servos, para que eles possam continuar, meu Pai, fazendo a Tua obra, procurando a cada dia mais a perfeição, porque o Senhor é digno de todo o nosso esforço, todo o nosso sacrifício. Nós te pedimos também, Pai, por esta igreja, pelo ministério do pastor Valdir. Continue abençoando o Teu servo, a sua família. Ó Deus, a cada membro, a cada congregado. Que esses Teus servos juntos, Pai, unidos, possam fazer a Tua obra, Pai, para a glória do Teu santo nome. Abençoe a cada irmão que aqui está e nos ensine a viver como Tu queres. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Então, eu fui convidado a falar um pouco sobre administração eclesiástica. E, meus irmãos, o texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele nos fala do corpo de Cristo, como há uma diversidade de dons e de pessoas, que cada pessoa deve exercer o dom que recebeu de Deus para o aperfeiçoamento da obra, né? Ou para o perfeito funcionamento da igreja, e que cada pessoa deve desempenhar a sua função com fidelidade, mediante a fé em Cristo Jesus. Quero apresentar aqui alguns conceitos que os irmãos já sabem, até mesmo quando foram se batizar, né? Administração. Administração significa, administrar significa gerir negócios públicos ou particulares, governar, dirigir, né? Conferir, aplicar, exercer as funções de um administrador. E no caso da igreja, é administrar os negócios da igreja. Infelizmente, hoje nós estamos vivendo uma situação onde muitas igrejas têm uma ideia de que o ministério pastoral deve ser totalmente separado das demais atividades da igreja. Há igrejas por aí afora que acham que o pastor ele não deve se envolver com mais nada na igreja, a não ser com o ministério pastoral. Há uma diretoria que era eleita, chamada Diretoria do Patrimônio, e ela vai administrar a igreja, e o pastor não tem nada a ver com essa administração. Ele tem a ver com a pregação da palavra. Mas, irmãos, apesar de que o pastor ele precisa de pessoas para lhe auxiliar na administração da igreja, mas eu acho que o pastor ele precisa ter uma supervisão de todos os departamentos da igreja. E esta ideia de que o ministério pastoral é um ministério totalmente separado dos demais departamentos da igreja, talvez venha da ideia da igreja como a igreja de marketing, né? Que a igreja precisa fazer o possível para agradar o cliente, que isso não é correto, né? Mas interessante, meus irmãos, que a Bíblia ela nos traz algumas comparações para com a igreja. E a Bíblia ela é comparada a um edifício, ou melhor, a igreja ela é comparada a um edifício. Efésios capítulo 2, versículo 21, a palavra de Deus nos diz que
Nele todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então, considerando a igreja como um edifício, isso pode ser aplicado tanto na igreja universal, a igreja de Cristo, que ela é composta de pessoas que exercem diversos dons, como Paulo fala lá no capítulo 12 de 1 Coríntios, também lá em Efésios capítulo 4. Deus deu a cada pessoa na igreja tem um dom específico para cuidar da obra de Deus. E qual o objetivo disso? Para que a igreja seja servida daquilo que ela precisa para o seu crescimento. Então, considerando a igreja como um edifício, que isso também pode ser aplicado à igreja local, né, com seus departamentos. Irmãos, cada um de nós é como um grão de areia nesta construção, que na minha visão, essa construção continua, que este edifício só vai ser formado, só vai ser completo, quando o Senhor Jesus arrebatar a sua igreja, né? É quando este edifício vai ser completo. Mas cada um de nós é como um grão de areia na construção desse edifício. Imagine quantos milhões de grãos de areia tem nesta construção aqui. Então, nesta visão, cada um de nós é como um grãozinho de areia nesta construção. Então, meus irmãos, também a igreja, ela é comparada a um corpo. Comparado a um corpo. E a um corpo humano. E essas comparações feitas pelo apóstolo Paulo dá a ideia de um sistema composto de partes individuais, que são claramente interdependentes. Existe, por exemplo, no corpo humano, muitos subsistemas que são sistema nervoso, sistema digestivo, sistema auditivo, e somos sistemas em operação o tempo todo. Ou seja, a igreja é um sistema em operação o tempo todo. Deus criou o universo como um vasto sistema. E a igreja também é um sistema. Ela opera, faz coisas, funciona, produz. Ela pode e deve dar glória ao seu Criador. A igreja tem subsistemas que operam dentro do todo. Esses subsistemas incluem a EBD, berçário, departamento de música, departamento de jovens, departamento dos homens, né? Sociedade masculina, sociedade feminina. Então, cada parte ou subsistema tem suas funções específicas. Nenhum sistema tem prioridade sobre o outro. Cada um apoia reciprocamente o outro, individual e coletivamente. E os subsistemas contribuem para o todo. O que queremos dizer com isso? É que a igreja, em seus vários departamentos, ela funciona. Cada departamento deve funcionar independentemente, porém contribuindo para o todo, para a igreja. Então, isso é importante. Essa ideia de sistema pode ser também compreendido como uma máquina. A máquina depende de várias peças para o seu perfeito funcionamento. Ela é um meio para produzir alguma coisa e depende da matéria-prima para produzir.
essa matéria-prima tem de ser transformada enquanto estiver dentro da máquina. No caso da igreja, podemos dizer que a matéria-prima, ou seja, a matéria, ela vem de duas fontes. Vem das famílias dentro da igreja e de famílias que não pertencem à igreja. A igreja, ela é composta de famílias e para ela funcionar bem, ela depende dessas famílias de dentro da igreja e famílias fora da igreja, né? Qual é o resultado disso? O resultado pode ser visto na edificação dos crentes amadurecidos, né? Que aprendem acerca de Deus, sabem como viver, são capazes de resolver os seus problemas e ajudar os outros. A igreja, como sistema, os processos internos são os programas. Esses programas são subsistemas que são planejados para os resultados desejados. Ou seja, cada departamento da igreja deve ter a sua organização. E esses departamentos, com suas organizações, eles funcionam para um fim desejado, para um resultado que é desejado. Esses programas devem ter um controle de qualidade, e nesse caso é necessário que a Bíblia seja a base, né, que norteia todo o sistema. Ou seja, a igreja cristã, ela precisa ter a Bíblia como a sua base. Se uma igreja, ela deixa de ter a Bíblia como regra de fé e prática, como nós temos aprendido aqui, ela deixa de ser igreja cristã. Portanto, a palavra de Deus, ela é o controle de qualidade. Todos os departamentos de uma igreja devem funcionar com este propósito, esse propósito de ter a Bíblia como o livro base que vai nortear a vida da igreja. Esses programas precisam ser bem planejados e é necessário planejamento e organização. Planejamento e organização. Meus irmãos, esse planejamento e organização nos nossos dias se torna um pouco difícil, porque sempre a obra de Deus tem sido feita por um sistema de voluntariado, como nós temos aprendido aqui com o pastor Marcos. Voluntariado. E esta voluntariedade está desaparecendo. Estamos vivendo uma época onde as pessoas não querem compromisso com a obra de Deus. As pessoas querem ir à igreja, sentam, cantam, oram, porém não querem compromisso. Eu estava conversando com um irmão de uma igreja lá em Feira de Santana, que ele me falou que a igreja agora, ela resolveu pagar, remunerar o pessoal que está servindo na igreja. Tesoureiro, secretário, professor de escola dominical. Por que chegou a este ponto? Porque as pessoas não querem. Acabou aquele tempo que quando chegava final de ano, que ia ter a eleição, chovia de pessoas interessadas a fazer parte da obra de Deus. Servir a Deus hoje, para muitas pessoas, se tornou um peso que as pessoas têm que se livrar, e não um privilégio.
Então esta igreja, segundo esse irmão, ele está me falando, que essa igreja, diante da dificuldade de pessoas voluntárias para fazer o trabalho, essa igreja resolveu então remunerar essas pessoas, até mesmo porque ela vai ter condições de exigir. Olha, você vai ganhar para fazer isso, agora você vai ter que fazer. E fazer com perfeição. Chegamos a este ponto. Eu creio que essa moda vai pegar. É provável que essa moda pegue. Porque a cada dia que passa a gente percebe esta falta de compromisso no reino de Deus. Então, para alguém administrar uma igreja, não é uma tarefa muito fácil, exatamente por isso. Então, é necessário que esta organização precisa começar com uma visão identificada e com propósito. Qual deve ser o propósito de uma igreja? Servir e glorificar a Deus. Infelizmente, hoje este propósito para a cristandade está mudando. Ainda existe a igreja de Cristo que prima por esse propósito, mas a cristandade está optando hoje por coisas diferentes. Igreja de marketing, tem que fazer o possível para agradar o visitante, precisamos trazer novidades para a igreja, para atrair as pessoas, para atrair os jovens, e por aí vai. Por que eu faço essa diferença entre a igreja de Cristo e cristandade? Porque realmente existe, irmãos. A igreja de Cristo é o conjunto de todas as pessoas que aceitaram Jesus como Salvador, que se tornaram novas criaturas, que são habitadas pelo Espírito Santo, são orientadas pelo Espírito Santo. Eu nunca me esqueço de uma mensagem que eu ouvi do pastor Daí, que ele falou exatamente sobre isso. Ele disse que na igreja de Cristo, Deus a cada instante, a cada momento, Deus está trazendo membros para a igreja de Cristo. E não acontece sair pessoas da igreja de Cristo. Mas na igreja local, sempre acontece, pessoas estão saindo. Não é? Mas na igreja de Cristo não. Então eu sempre gosto de fazer essa diferença. A igreja de Cristo e a cristandade. A gente sabe que a cristandade é o grupo de todas as pessoas no mundo, de todas as denominações que são consideradas cristãs. É o que eu chamo de cristandade. Pois é. Alguém já disse que há muitos cristãos sem Cristo e poucos cristãos com Cristo. Então, irmãos, o objetivo da igreja de Cristo é servir e glorificar a Deus. Podemos criar alvos, objetivos na administração, na área de missões, por exemplo. Podemos definir o alvo em uma campanha e trabalhar na motivação do pessoal para alcançar o alvo. Isso geralmente se faz na igreja, né? Se determina um alvo para se trabalhar. Isso é muito importante. Vamos ver agora como administrar o orçamento. Essa talvez é uma das mais simples, é uma área mais simples, mas requer muito cuidado, pois é a parte mais importante depois da espiritualidade e do crescimento da igreja. O orçamento da igreja. Por que isso é importante, irmãos? Porque o dinheiro hoje passou a ser a fonte de interesse da cristandade. O dinheiro é o que norteia hoje a cristandade, a busca pelo dinheiro.
Então, como é interessante. E a Bíblia tem muito a dizer sobre o assunto. E o nosso papel de mordomos responsáveis exige que nos confrontemos com os seus ensinamentos. Temos lá aquele texto de Mateus capítulo 19, os versículos 19 a 30, os irmãos conhecem? Quando aquele jovem chegou para Jesus e perguntou que bem ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E Jesus passou a mostrar para ele o que ele deveria fazer, né? E depois que ele ouviu o que Jesus perguntou o que ele deveria, ou mostrou para ele o que ele deveria fazer, e que ele disse: olha, tudo isso eu tenho observado desde a minha infância. E Jesus então falou para ele: mas falta-te uma coisa, vai, vende o que tu tens, dá aos pobres, e vem e segue-me, e terás um tesouro nos céus. E aí nós encontramos Jesus dizendo que era mais fácil entrar um rico avarento no reino de Deus do que, era mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico avarento entrar no reino de Deus. Então vai Pedro e pergunta: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos, o que é que nós vamos receber? E Jesus então responde para eles: todo aquele que tiver deixado pai, mãe, mulher, filho, terreno, por amor de mim, do Evangelho, recebe 100 vezes mais nesta vida e no porvir a vida eterna. E vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no seu trono, vocês irão assentar sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, meus irmãos, nesse texto aí, indica que Deus promete provisão para as nossas necessidades e que não devemos nos preocupar com as questões financeiras, mas deve existir um cuidado em administrar os recursos que nós temos com responsabilidade. Na administração, devemos incentivar ou ensinar a respeito da contribuição. Assunto que temos ouvido bastante aqui nesses dias, com mensagens muito esclarecedoras, muito edificantes, os estudos apresentados pelo pastor Carlos. Deus é o provedor de todos os indivíduos que o conhecem. Ele se obriga a atender às nossas necessidades como um pai atende às necessidades dos seus filhos. Isso é uma coisa que todos nós já conhecemos. E nos chama a atenção, irmãos, aquele texto de Mateus capítulo 6, quando os discípulos que tinham suas atividades e foram chamados por Jesus para o ministério. E eles, como qualquer ser humano, fracos, falhos, eles começaram a ficar pensando sobre o amanhã. O que será de nós? Jesus, ele não era empresário, ele não era fazendeiro, ele não era industriário, ele não era agiota, ele não tinha dinheiro. Ele disse que ele não tinha onde reclinar sua cabeça. Então, os discípulos ficaram pensando assim: o que seria deles? Então Jesus, conhecendo o coração humano, falou: então, por que é que vocês estão preocupados pelo que é haver de comer e pelo que é haver de vestir? Não é o corpo mais importante do que o alimento? E ele diz: olhai para as aves do céu, como elas não trabalham, não ajuntam em celeiro, e Deus alimenta todas as aves. Com relação ao corpo, por que andais preocupados? Nós vimos hoje na mensagem do pastor Bruce,
que Deus, Ele supre nossas necessidades. Deus, Ele não prometeu atender os nossos desejos, porém, Ele prometeu suprir as nossas necessidades. É daí que Davi vai dizer que eu fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem o servo de Deus mendigar o pão. Aquilo que nós precisamos para a nossa sobrevivência, irmãos, não nos falta nada para vivermos bem. Agora, atender às nossas vaidades, atender os nossos desejos, Deus não promete. E que muitas vezes nós desejamos coisas que Deus conhece, sabe que são coisas prejudiciais à nossa vida. E muitas vezes a gente ora a Deus pedindo essas coisas e Deus não nos dá, porque Ele sabe o nosso futuro e a gente não sabe. Então, meus irmãos, Ele é o provedor. Deus, Ele é o sustentador de todas as coisas. Nós precisamos confiar nele. Foi isso que Jesus falou para os seus discípulos. Olhai para os lírios, né? Como eles são. E ele diz, olha, se Deus cuida da erva, se Deus cuida das aves, se Deus cuida da erva que hoje existe, amanhã lançado no fogo, será que Deus não vai ter cuidado de vocês? E aí temos aquele versículo 33, quando Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus, Ele promete aos crentes filipenses que há de suprir em Cristo Jesus cada uma de suas necessidades. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19. 2 Coríntios 9, 8, ensina que Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Temos que crer nessa promessa, essa promessa de Deus. Quando os membros da igreja são devidamente ensinados a contribuir, estão sendo ensinados a honrar a Deus e a colocar Deus em primeiro lugar em suas vidas. Voltando à questão do dízimo, eu tinha uma visão que o dízimo era algo espontâneo, a pessoa dava se a pessoa quisesse, né? Mas sempre eu ensinava aos irmãos que os irmãos deveriam devolver o seu dízimo pelo amor que tem a Deus. Nós temos um Deus que nos criou, que nos sustenta, irmãos. Tudo que nós temos é dele. Então ele permite a gente administrar as coisas. Nós precisamos devolver aquilo que ele exige na sua palavra, por amor. Eu devo contribuir para a obra de Deus, meu coração cheio de amor, porque Deus é maravilhoso. Ele me deu a vida, Ele me abençoa, Ele me sustenta. Então é baseado nisso que nós devemos contribuir. Não com tristeza, como diz o texto bíblico, ou por necessidade, mas contribuir com amor, contribuir com alegria. Eu me lembro que o pastor Xavier, ele contava a história de um cidadão lá, em uma das cidades onde ele pastoreou. E o cidadão chamou o pastor Xavier um dia e mostrou o seu caderno. Ele contabilizava tudo na empresa dele. E ele falou para o pastor Xavier que ele fazia aquilo para ele dizimar. Tudo contabilizado, tudo organizado. Mas depois o pastor Xavier soube que aquele irmão simplesmente, ele organizava tudo aquilo, segundo ele, que era para dar o dízimo, mas não dava. Ele soube que aquele
irmão não devolvia o dízimo. Porque certamente na hora de soltar o dinheiro, o coração segurava, né? Me lembro agora de uma história que o pastor José Duarte contou. Ele estava falando sobre a obra missionária e a mesquinhez das pessoas em contribuir com a obra missionária. E ele estava contando uma história de um cidadão que vendeu uma boiada e estava levando o dinheiro para botar no banco. Mas ele morava na zona rural, então ele foi para esperar o ônibus. Enquanto ele estava esperando o ônibus, ele sentou numa ruma de pedra assim bem alta e o dinheiro caiu entre aquelas pedras. E aí, quando ele percebeu, começou a procurar o dinheiro, começou a tirar pedra sobre pedra, procurando o dinheiro. E tinha um cidadão, também estava esperando o ônibus. E aí o cidadão perguntou a ele o que era que estava acontecendo. Aí ele falou e o cidadão começou então a ajudar aquele homem a tirar as pedras, procurar o dinheiro. Só que aquele cidadão achou o dinheiro do homem e embolsou. E procura vir a pedra, aí mais tarde aquele homem deu para chorar. E o lamento daquele homem foi tão grande que aquele que achou o dinheiro chorou também, mas não deu o dinheiro. Então, às vezes acontece isso, irmãos, na vida de pessoas com relação à contribuição. Às vezes acontece isso. Mas Deus, Ele promete suprir todas as nossas necessidades. Nós precisamos crer nessa promessa de Deus. Então, quando alguém está sendo instruído a contribuir com Deus, ele está sendo ensinado a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, porque isso realmente glorifica o Senhor. É preciso que o povo, os membros da igreja, tenha a contribuição como prática bíblica. Que a motivação da contribuição seja pessoal. Cada crente tem um salvador pessoal. A reação diante da graça de Deus tem que ser pessoal. O crente precisa entender que a contribuição tem de ser praticada regularmente como parte do seu próprio modo de relacionar-se com Deus. O que é que a Bíblia diz? Que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus ama os contribuintes que dão em segredo, com alegria, né? Interessante que Jesus elogiou aquela viúva que colocou aquelas moedinhas que ela possuía, porque ela doou o que ela tinha. Ela doou o que ela tinha. Silenciosamente ela colocou as suas moedas lá no tesouro, lá em Lucas 21, de 1 a 4. É uma grande fonte de bênção para os servos que contribuem para o Senhor através da igreja de maneira anônima, sem fazer anúncio. Porque há muitos fariseus, viu, que fazem questão de saber quanto é que estão contribuindo, talvez até para ser visto. Então, é muito importante, irmãos. O próprio Jesus disse que isso deve ser de tal maneira que a mão direita não saiba o que está fazendo a esquerda, né? No sentido de que precisamos fazer o trabalho do Senhor com seriedade, porque temos um Deus que nos conhece. Ele sabe os nossos pensamentos, sabe o que cada um de nós faz ou deixa de fazer. Então, o ensino da mordomia financeira é tão importante
quanto o ensino de outras coisas, e não deveria ser negligenciado. Eu também tinha uma ideia de que o pastor não deveria estar falando sobre dízimo. Inclusive, até eu achava que eram os diáconos, as pessoas que deveriam estar sempre dando uma palavra sobre dízimo. Eu sempre falo de dízimo, né? Não é constante, mas de vez em quando a gente fala um pouco, incentiva os irmãos. Mas diante do que eu tenho ouvido aqui, irmãos, eu mudei a minha visão e agora eu preciso ensinar mais sobre esta obrigação do crente para com Deus. O orçamento da igreja. O orçamento é um plano de gasto. Não é uma conta que tem que ser paga, mas uma previsão de todas as despesas, observando todas as organizações existentes na igreja, levando em conta o custo de cada um. Isso é muito importante para o administrador. É um plano, né, de gastos. Todas as contribuições devem ser canalizadas para um caixa e mensalmente deve ser apresentado para a igreja em forma de relatório ou balancete. Isto é importante para mostrar transparência e evitar qualquer tipo de dúvidas ou suspeitas. Transparência, meus queridos irmãos, é a coisa mais importante na obra de Deus. Quando se trata de administração, quando se trata de igreja, a transparência, toda transparência é pouco. É importante saber mês a mês as entradas da igreja, até mesmo para se ter uma ideia se vai criar despesas. Se vai criar despesas. E mesmo numa possível queda de entradas, se você sabe as entradas da igreja mês a mês, você vai saber detectar quando as entradas estão caindo. E aí você vai saber o que, vai procurar saber o que está acontecendo, tomar as providências necessárias, né? Qualquer investimento sem esse controle, qualquer investimento que a igreja vai fazer, sem ter esse controle das entradas, isso é muito importante, porque se ele vai fazer um investimento, se a igreja vai fazer um investimento, se não tiver esse controle, pode acontecer uma interrupção da construção do projeto, ou até mesmo trazer prejuízos para a igreja. E aí nos faz lembrar o que Jesus nos ensinou em Lucas capítulo 14, versículos 28 a 30, quando Jesus disse qual é a pessoa que vai fazer uma construção, que primeiro não senta e faz os cálculos de quanto ele vai gastar, né? Para que ele tenha realmente noção do quanto ele vai gastar e se pode terminar. Para que não aconteça ele começar a construção e lá no meio acabar os recursos e aí parar a construção. E aí passar alguém e dizer assim, olha, fulano começou a construir e não pôde acabar. Né? Então, esse cuidado na igreja é muito importante. Como o pastor Bruce falou aqui, ele mostrou aqui a questão da balança. Devemos colocar na balança nossos rendimentos e nossas despesas. Nenhuma família, nenhuma igreja, nenhum país sobrevive gastando mais do que arrecada. É só o Brasil, não é, pastor Júlio? Então, meus irmãos, é preciso que haja esse cuidado na administração. Eu não diria para os irmãos que a igreja precisa juntar dinheiro. Há igrejas que têm
milhares aí nas contas bancárias. E, às vezes tem até necessidade de fazer um investimento, mas prefere economizar. Eu aprendi com o meu pastor que a obra de Deus, se vai entrando qualquer dinheiro, vai procurando gastar, né? E sempre foi assim. Nunca tivemos saldo suficiente, uma disponibilidade de caixa suficiente para termos dinheiro no banco, nunca. O que as receitas, obrigado meu irmão, as receitas é o suficiente para cobrar as despesas. Graças a Deus temos 43 anos, vamos completar, e Deus tem honrado os negócios da igreja. A igreja, graças a Deus, não deve nada a ninguém. Graças a Deus a igreja honra todos os seus compromissos. Graças a Deus por isso. Mas é porque precisa ter esse cuidado. Não podemos de jeito nenhum gastar além do que a gente arrecada, porque isso é perigoso. Então, meus irmãos, na administração é necessário tomadas de decisões. Como tomar decisões? O equilíbrio de uma igreja, de um ministério pastoral, ao meu ver, depende muito dessas decisões. Numa igreja nunca existe uma unidade de pensamento. As pessoas pensam diferente umas das outras. Se algum líder achar que vai ter aceitação de todas as suas decisões, todas as suas ideias, está totalmente equivocado. Porém, deve haver uma consideração antes de discutir qualquer decisão. O que significa isso? Se eu tenho um assunto para levar para a Assembleia, às vezes um assunto sério, o que é que eu devo fazer? Eu vou chamar alguns irmãos que são responsáveis pela igreja, né? Alguns membros da diretoria. Vamos discutir o assunto, vamos considerar o assunto, se é um assunto viável levar para a Assembleia, não, ou não, para que quando o assunto chegar na Assembleia, se tornar um assunto mais fácil de ser discutido, de ser aprovado. É melhor do que pegar, não discutir esse assunto, levar para a Assembleia, que às vezes causa tumulto. Os irmãos têm experiência disso. Então é importante essa discussão, essas considerações. Essa análise deve ser considerada o assunto, sua natureza, os prós e os contras, sempre importantes. Antes, orar a Deus para saber se é a vontade de Deus, se aquilo é viável ou não. Sempre depender de Deus para toda a tarefa. Uma outra coisa, irmãos, que a tomada de decisão ou de decisões, ela é baseada na maioria. Há um perigo de algumas igrejas ela achar que pode resolver os problemas que surgem na igreja com a minoria, às vezes com o grupo de pessoas que compõem a diretoria, e não discute o problema em uma assembleia. Isso é muito perigoso. Eu prefiro discutir na assembleia, eu prefiro deixar que a assembleia decida, porque se der certo, o mérito é de todos. Se der errado, eu não vou ser apedrejado, né? Então, é importante que as decisões sejam tomadas baseado na maioria. Vamos falar um pouquinho sobre as qualidades do administrador.
Em qualquer setor da sociedade, irmãos, prevalece o princípio de que o melhor administrador é aquele que consegue resultados constantes, bons resultados. Isso requer um caráter especial. Ele tem que saber o que está fazendo, o que faz. Ele precisa agir com compreensão, flexibilidade, amabilidade, companheirismo, severidade, rigor e o necessário respeito. O administrador precisa ter essas qualidades, especialmente com relação ao respeito às pessoas. É um perigo o pastor, o administrador, ele ter preferências. E precisa respeitar a todos. O pastor tem muitas vantagens nesse aspecto, porque pode apresentar muito mais alto motivo para servir. E nesse caso ele é uma pessoa consciente do que ensina Jesus em Mateus 6:33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. É inevitável que o pastor ou administrador tenha maior talento para as coisas, ou certas coisas, do que para outras, mas deve confiar que o Espírito Santo o capacite para fazer corretamente aquilo que vier às suas mãos para fazer. Na administração eclesiástica, irmãos, não cabe ser um ditador. O líder não pode achar que o que deve prevalecer é a sua opinião. Nós temos um texto interessante, eu gostaria de ler com os irmãos esse texto, lá em 1 Pedro, capítulo 5, texto que os irmãos já conhecem, mas é interessante a gente notar ali como Pedro trata desse assunto. 1 Pedro, capítulo 5. Pedro está falando aqui especificamente para o pastor, para o presbítero. E ele vai dizer: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Pedro estava se colocando, ele está dizendo que ele também era um presbítero, testemunha das aflições de Cristo. Eu me lembro que Pedro, na sua carta, ele vai dizer que ele não ensinava as verdades de Deus baseado em fábulas artificialmente produzidas por homens, mas ele foi testemunha, ele ouviu do céu, quando estava lá no Monte da Transfiguração, a respeito de Jesus: este é o meu filho amado. Então o que Pedro estava transmitindo não era algo que ele tinha aprendido dos homens, ele contemplou, ele ouviu. Então ele estava dizendo: olha, participantes das aflições de Cristo, ele participou realmente das aflições de Cristo, e participantes da glória que há de ser revelada. Olha o versículo 2: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas o quê? Voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Meus irmãos, a recomendação de Pedro aqui é que precisamos apacentar o rebanho de Deus, não como tendo domínio sobre ele.
Hã? A igreja é de Deus. Às vezes alguém até não gosta quando eu digo que eu acho que a ovelha é mais importante que o pastor. Por quê? Porque Deus tem tanto cuidado com as ovelhas que Ele chama um pastor para cuidar das ovelhas. Isso não quer dizer também que o pastor é uma ovelha. E temos o sumo pastor que cuida de todos. Então, é o rebanho de Deus. O pastor não pode imaginar, achar que ele é dono da igreja. Eu até ignoro quando alguém se refere à minha igreja. A igreja é de Jesus. Né? Achei interessante quando o pastor Valdir falou que o ministério não é do pastor. O ministério é da igreja. E o pastor ele é chamado para servir nessa igreja. Ele é incomodado por Deus para servir nessa igreja. Tiago 3:1, Tiago vai dizer: meus irmãos, nenhum de vós queira ser mestre, sabendo que nós vamos receber mais duro juízo. Vamos ser cobrados. Por quê? Porque nós recebemos do nosso mestre a incumbência de cuidar do seu rebanho. Então, vamos ser cobrados por ele. Vamos prestar contas. Como é que nós estamos tratando este assunto? Vamos ter que prestar contas ao nosso Deus. Moisés, ele foi chamado por Deus e ele começou então a trabalhar com o seu povo. E ele achava que a palavra dele e a decisão dele era única. Foi necessário o Jetro chegar para ele e dizer: rapaz, você tenha paciência, você não vai aguentar levar a carga sozinho não. E aí orientou Moisés que ele deveria escolher homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, não avarentos, que pudesse julgar o povo. O pastor, o líder, precisa ter qualidades que possa influenciar positivamente na sua caminhada. Pastor é o referencial. Por isso que ele precisa pedir a graça do Senhor para que ele viva de tal maneira que ele possa influenciar positivamente as pessoas. O pastor, o administrador, precisa ouvir. O que é que Tiago diz? Seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar. Pastor não pode ser um ditador que prevalece o que ele diz. Não, ele precisa ouvir. Me lembro do pastor Frank Jetberg, não sei quem foi que conheceu aqui, que conheceu o pastor Frank. Ele dizia: olha, Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Isso significa que nós precisamos ouvir mais e falar menos. É isso mesmo. Precisamos ouvir mais e falar menos. O pastor, o administrador, ele precisa ouvir. Precisamos aprender com o apóstolo Paulo que, mesmo como enviado de Cristo, tinha o direito de exigir, mas ele preferia ser manso e carinhoso. A igreja não existe para o pastor, mas o pastor para a igreja. E, finalmente, irmãos, em uma administração eclesiástica, você não vai administrar apenas coisas boas, mas você vai administrar também conflitos. E podemos dizer que às vezes há igrejas que convivem mais com conflitos do que com momentos de paz, momentos de tranquilidade. E o administrador precisa também estar preparado para administrar os conflitos.
Hã? O conflito é mais antigo do que a raça humana. Porque onde foi que começou o conflito? No céu. Não na presença de Deus, mas lá no coração de Lúcifer. Foi lá que começou o conflito, né? No coração do inimigo de Deus e dos homens. Muitos pastores gostariam de fugir do que é desagradável, né? E muitos preferem adiar, empurrando para debaixo do tapete. Meus irmãos, lendo aquele livro, A Administração da Igreja Autônoma, o Dr. John Clagett, ele mostra lá sete recursos que o administrador tem para ele administrar um conflito. Então nós vamos falar os 7, vamos citar aqui alguns. O primeiro conflito, o primeiro recurso, ele mostra que é depender do Espírito Santo. Se surge um problema na igreja, você deve orar, pedir a Deus, depender da oração do Espírito Santo. Na qualidade de crente, o Espírito habita em nós. 1 Coríntios 6,19. Podemos depender da obra dele dentro de nós. E fica bem mais fácil você lidar com o conflito quando as pessoas são convertidas, tem o Espírito Santo de Deus. Elas são bem mais maleáveis. Aí me lembro do pastor Gerson Rocha, que ele conta uma experiência no livro dele. Ele disse que 2 membros da igreja dele trabalhavam em uma construção, construindo um edifício, e os 2 eram encarregados de turma, né? Mestre de obra. Aí um dia o pastor recebeu a visita do dono da construção, e aí dizendo: pastor, eu vim aqui porque quero que o senhor dê um jeito, porque minha obra está parada. Mas está parada por quê? Porque os 2 administradores estão em guerra, estão intrigados, então a obra não pode funcionar. E aí então ele teve que chamar aqueles 2 irmãos, e aí ele colocou 3 cadeiras, ficou no meio, e um chegou e botou a cadeira virada para o outro. E aí o pastor Gerson Rocha começou a trabalhar com aqueles irmãos, começou a trabalhar, mostrando para os irmãos a necessidade que tinha deles se perdoarem. E chegou ao ponto de o pastor Gerson Rocha dizer o seguinte: aqui Jesus disse que era melhor ser verme do que ser gente. E ele perguntou para vocês querem ser verme ou querem ser gente? Porque como gente vocês estão desse jeito, vocês não agradam a Deus. Então o verme o verme não cria problema, o verme não vai ficar inimigo um do outro. E aí, depois de muita luta, ele conseguiu que aqueles 2 irmãos voltassem de frente um para o outro. E depois de muito trabalho, ele conseguiu que aqueles 2 irmãos se perdoassem. E foi assim que ele conseguiu resolver o problema. Eles voltaram e deram continuidade à obra. Então, irmãos, isso se torna mais fácil quando a pessoa tem o Espírito Santo. Então, é preciso depender do Espírito Santo para se resolver os problemas. Podemos depender da obra do Espírito Santo dentro de nós. É isso que Paulo vai dizer lá no capítulo 4 da carta aos Efésios. Paulo vai falar da unidade do Espírito, e a unidade
produzida pelo Espírito, une os crentes uns aos outros. E isso se torna bem mais fácil para se resolver os problemas. O segundo recurso é tentar entender a coisa certa do conflito. Onde é que está a fonte do problema? Porque muitas vezes o problema chega para você e você tenta resolver o problema sem saber onde é a origem do problema. Então tente entender de onde foi que começou, como começou, para você saber tratar do assunto. Porque você sabendo a origem, você vai saber melhor como resolver o problema. Então deve tentar chegar à fonte e identificá-la adequadamente. O terceiro recurso, irmãos, é importante que a pessoa, o administrador, dê o apoio necessário a todas as partes envolvidas. Porque às vezes você ouve várias pessoas envolvidas em um conflito e você percebe que uma pessoa tem razão, você passa a apoiar aquela e faltar com apoio aos outros. Isso não resolve o problema, só faz aumentar o problema. Então é melhor permanecer neutro, a fim de você resolver o problema. É melhor não dar apoio ou dar apoio a todas as pessoas. O quarto recurso é lidar com a questão o mais depressa possível. Não deixe para resolver um problema amanhã se você pode resolver hoje. Se surgir um conflito na sua igreja, lute para você resolver hoje. Porque se você deixar sobre a mesa, isso vai envolvendo mais pessoas. E a coisa se torna mais difícil de você resolver. Então, se você lutar para você resolver logo, imediatamente, é muito importante. É bom ser ouvinte antes de mais nada. Ouvir, meus irmãos. Não agir por ouvir dizer. Provérbios 18 e 13 disse que agir antes de ouvir é estutícia e vergonha. É melhor você ouvir para você agir. Porque se você quiser agir sem ouvir as pessoas, não vai dar certo. É um problema. Quando o conflito permanece, torna mais difícil resolver. Quando uma questão maior já se desenvolveu, a coisa já se proliferou tanto que é mais difícil de resolver. E o quinto recurso que esse irmão cita é a comunicação, uma comunicação mais adequada. Além de ajudar a resolver o problema, evita conflitos, ajuda a resolvê-los. Então, é bom conversar, dialogar. Às vezes, no aconselhamento de casais, eu gosto sempre de mostrar que há três princípios interessantes para o relacionamento, seja marido e mulher, seja patrão e empregado, pastor e igreja, que o primeiro princípio é comunicação. É preciso conversar. É preciso dialogar. Nunca que você que enfrenta um problema fica calado, empurra para debaixo do tapete. Não, converse. Dialogue. O segundo
O segundo princípio é compreensão. Às vezes, no caso de marido e mulher, o marido precisa saber que a mulher é capaz de errar. Como também a mulher precisa saber que ele é capaz de errar. Isso é muito importante. Mas às vezes a gente só faz apontar. Já observou que quando surge um problema assim, geralmente tem alguém que fica apontando, e quando surge um problema, irmãos, muitas vezes na vida de uma pessoa, às vezes a pessoa tem outras qualidades boas, mas por causa de uma qualidade ruim, por causa de um problema, a gente ignora as qualidades boas e só passa a contemplar a qualidade ruim. Então, é muito importante a compreensão. Isso tem ajudado muito no meu relacionamento conjugal. E o terceiro princípio é perdão. Eu preciso perdoar. Minha esposa precisa perdoar. Quando tiver qualquer problema, discuta, né? Procure discutir o problema. Ver quem foi que errou. Quem é que tem razão, não. Se você estiver errado, se você for culpado, peça perdão. O que dignifica a pessoa humana, irmãos, é a capacidade que ele tem de saber que pode errar e a humildade de pedir perdão. Muito bem. Então, terminando aqui, irmãos, acima de tudo, o administrador precisa primar pela ética e pela fidelidade. Podemos dizer que essas duas coisas, meus irmãos, são as coisas que fecham uma boa administração: ética e fidelidade. Especialmente quando se trata das coisas de Deus. Precisamos exercer a fidelidade em tudo que fazemos para Deus. Precisamos ser fiel. Eu sei que fidelidade, no sentido absoluto, só Deus é fiel. Mas no sentido relativo, Deus quer que eu e você sejamos fiéis. Eu gosto, me chama muita atenção um texto que tem lá em 2 Reis, capítulo 22 e versículo 7. Eu gostaria que os irmãos olhassem para aquele texto, para terminar. E aquele texto nos fala, irmãos, de quando Josias, 2 Reis 22 e 7. Quando Josias foi reparar o templo, que ele fez todos os preparativos, e ele pegou todos os recursos que havia para a reforma do templo, e ele entregou às pessoas que iriam trabalhar naquele templo. E olha o que é que diz aí o versículo 7. Porém, com eles se não fez conta de dinheiro que lhes entregava nas mãos, ou nas suas mãos. Por quê? Porque procediam com fidelidade. Aqueles homens receberam o necessário para a reforma do templo, não se pedia a conta a eles, porque eles eram fiéis. Fidelidade, meus irmãos, na obra do Senhor. Precisamos exercer a ética e a fidelidade. Porque quando a igreja percebe que o pastor, que o administrador tem essas qualidades, a probabilidade
dele adquirir confiança de todos é muito grande. Mas quando se percebe qualquer deslize, aí as pessoas já ficam, ó, com a pulga atrás da orelha, como diz, né? Então, é muito importante ser fiel na administração da obra de Deus. Porque um dia nós vamos prestar conta daquilo que nós recebemos. Né? Olha para a parábola das minas e dos talentos. Cada um recebeu segundo a sua capacidade. Até aquele que recebeu um talento, ele só tinha capacidade de administrar um talento. Deus não vai exigir de você algo que você não possa fazer. Deus não vai exigir de você além do que você possa fazer. Agora, precisamos, meus irmãos, dentro das nossas limitações, fazer o trabalho do Senhor com fidelidade, com cuidado, com ética, para recebermos a aprovação dele. Que o Senhor nos abençoe.